Vamos tentar de novo aqui. Chamar o Felipe. O Felipe estava com uma conexão ruim no lugar que ele está. Nesse período agora, está todo mundo em trânsito. Bu. Vamos ver. Ah, entrou. Agora você está aí. E aí, Rose? Tudo bem com você? Tudo bem e você? Como que você tá? Tô bem, tô bem. Que bom, muito bom falar contigo. Deixa eu ver como que tá aqui. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá Luz tudo tá bem? boa? Tá Tá me tudo bem? ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Deixa eu fazer uma pequena apresentação aqui para você. Felipe Carmona nasceu em São Paulo, 37 anos, advogado e oficial militar. Essa eu não sabia. Não, Não, não sabia. Foi minha diretor primeira formação. de Política Regulatória da Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, secretário nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual e agora candidato a deputado estadual do PL pelo estado de São Paulo. Felipe, eu É isso gostaria aí. que você começasse falando um pouco para que as pessoas que não te conhecem conhecessem melhor o seu trabalho, sobre o seu trabalho na Secult. Qual foi o maior desafio que você encontrou na Secult e como você auxiliou o ex-secretário Mário Frias a executar os planos de readequação dessa pasta tão complicada? É, é, tivemos diversos desafios, né? Desde quando nós entramos na Secretaria Especial de Cultura, a nossa missão era devolver a cultura para o povo brasileiro, né? Que foi monopolizado por uma elite sindical, artística terrível, que eles usavam a cultura do jeito que eles bem queriam, né? Todos nós sabemos, quando chegamos à Secretaria de Cultura, Especial de Cultura, a cultura brasileira tinha sido sequestrada pela esquerda, né? Tinha um monopólio de toda a cultura, então tivemos que devolver. Quando eu entrei como diretor de política regulatória e eu acumulava o cargo de diretor de fiscalização, minha principal missão era devolver a cultura ao povo brasileiro. Mas logo depois, assim que eu cheguei, nós tínhamos visto, isso já há um tempo, né, que as big techs estavam censurando, a palavra é censurando, né? Eles nunca usam a Sim. palavra censurar, eles usam de moderar, né? Que na verdade é Uhum. censura, né? Porque a esquerda ela é campeã em pegar a tipologia de uma palavra e tentar mudar para ficar menos grave, mas é censura. E eu estudando bastante a lei, principalmente lei de direito autoral, que né, depois vim assumir a Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, eu peguei uma brecha lá no seu artigo 7º da LDA, que diz mais ou menos assim: qualquer criação de espírito fixada em um suporte tangível ou intangível tem proteção intelectual. Então eu comecei a pegar, a me atentar muito e comecei a falar, poxa, se uma criação de espírito fixada em um suporte tangível ou intangível, o que é criação de espírito? Um meme é criação de espírito? É criação de espírito. Uma fotografia é criação de espírito? Isso que nós estamos fazendo tem uma criação de espírito. Isso aqui é um audiovisual, então também tem que ter uma proteção. Porque, poxa, se tem proteção intelectual, então as plataformas não podem retirar discricionariamente. Isso aqui também é cultura. E foi aonde foi criado a MP da Liberdade de Expressão. Ela começou por um decreto, porque o que é o decreto? Qual a função de um decreto? O decreto regulamenta uma lei. Ponto. Então, se tem uma lei, você faz um decreto para regulamentá-lo. E já existe na Constituição Federal liberdade de expressão, no seu artigo 4º, no seu artigo 9, no seu artigo 220. E a Tem, liberdade de expressão, né, Felipe? Ela não está ligada só ao que você fala, porque ela é toda manifestação não, é intelectual, toda isso. artística. Isso, a gente chama assim liberdade de expressão, liberdade de pensamento e livre manifestação da arte. São três mecanismos que parecem ser idênticos, mas não são. Cada um tem um bem jurídico tutelado, né? Então, quando a gente fala na liberdade de expressão, a gente fala de uma forma um pouco mais ampla, né? Mas entenda-se liberdade de pensamento, livre manifestação da arte e artística, economia criativa, a gama é bem maior, mas aí popularmente a gente chama de liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, na minha visão, eu acredito que de muita gente, é a base de qualquer evolução. Da democracia. Quando de uma democracia, porque quando a gente fala que determinado assunto é indiscutivelmente correto, nunca evolui. Eu tenho vários casos que eu posso citar exemplos.
desde os mais absurdos. Não, o ovo, segundo a OMS, é o rei do colesterol, é um absurdo, depois não é mais. Ah, não, o mel pode dar para criança a partir de 6 meses. Não, depois é um ano. Não, depois é 2 meses, 2 anos. Aí eu até, coisas um pouco mais sérias, né? Que o homossexualismo era considerado doença mental, era um distúrbio mental até 1982. Tinha CID e tudo, era um distúrbio mental. Aí, e quem falasse antes de 92 isso, ia ser censurado? Não, porque um debate amplo e aberto faz o mundo evoluir, a O, Terra não é o centro do o universo. próprio cristianismo, a O igreja próprio fala coisa, cristianismo. você fala outra coisa. Então, o que vai ser declarado fake news aí? Então, e fake news, o que é fake news? Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, é fake news? Existe uma comprovação científica? Ah, o impeachment da Dilma foi golpe. E aí, é fake news? E aí, mas a galera fala. Ah, Rose, Mas eles estão partido. Não, preocupados. Partido Socialista Liberdade. E aí? Socialista e liberdade no mesmo nome, no mesmo. Faz sentido? Não faz. Mas por isso eu não gosto de muitos textos do Voltaire, mas esse eu vou concordar, que eu posso não concordar com o que você fala, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Pô, quer falar que foi golpe na Dilma fala, é uma baita de uma asneira, quer falar que foi golpe militar em 64, sendo que o Congresso se juntou e teve a votação dia 31 de março de 1964, quer falar que foi golpe? Cara, uma asneira, eu venho com dados, você vem com o seu e a gente resolve, porque em nenhum lugar no mundo foi definido que é fake news. A nossa legislação já está claro. Aí muita gente vem me perguntar, a liberdade de expressão é absoluto? Cara, qual direito é absoluto? O direito de ir e vir é absoluto? Alguém vai lá e faz uma cagada É, na rua per- e assalta alguém. perguntaram É se tem abs- limite. Liberdade de expressão tem limite, né? Então, não, Já vamos tem lá. a lei, né, Felipe? Existem punições, isso, existem punições para quem extrapola. Nem o direito à vida é absoluto. Muita gente não sabe, mas no Brasil existe pena de morte. Pasmem vocês. Quem não sabe, existe. Em caso de guerra declarada. Então, nem direito à vida é absoluto. Ou legítima defesa. Existem algumas excludentes de ilicitude que a pessoa não é nem processada, porque não é absoluto. Só que o que não pode ser feito é eu privar você de falar. Agora, se eu falar, por exemplo, na live, gente, tomem detergente que faz bem para a vista. Ah, eu posso estar cometendo um crime. Sim, posso estar cometendo um crime. Aí é outra coisa, mas não me puna antes de eu falar. E se tiver tipificado, que fake news não é tipificado. O que é um crime? É um fato típico, né? Ou seja, tem que estar tipificado, né? Tem que ter uma lei que fala. Antijurídico, ou seja, contra a lei, punível. É o clássico, aula 1 de direito penal, pelo menos, né? Aula 1 de direito penal. Um fato típico, antijurídico, punível. E fake news não é. E a gente vê gente que foi preso por crime de opinião. Isso é um É, baita absurdo. É um retrocesso. É um é um retrocesso. Logo mais, eu falei, nós vamos estar igual Cuba, vivendo um filme parece um filme de terror, onde as pessoas pararam no tempo e isolados do mundo, das Pois informações. é, pois Nós é, temos a pois é. Venezuela, que já fechou várias emissoras foram fechadas, Sim. sites, revistas. A internet é Verdade. libertadora. Com a internet, a gente conseguiu ter acesso direto na fonte, a fonte primária, que a gente chama. Acabou com o monopólio, Ah, né? acabou com o Ministério da Verdade. Quem leu, né, É, o George Orwell, é, 1984, sabe, né, o Ministério da Verdade. Não é o quarto poder, a imprensa. É o ministério, porque ele está a serviço de algum outro, né? Por isso que eu sempre falei, né, o quarto poder é a imprensa, o quarto poder é a imprensa. Não, ele é um ministério. Ele está abaixo de alguém, sempre a serviço de alguém. Então, e não é da população. Com o não. advento da internet, veio Não. libertar. Aquele negócio que o presidente Jair Messias Bolsonaro sempre fala, né, João 8,32, né, conhecereis a verdade vos libertará, nunca fez tanto sentido quando nós tivemos a informação direto na fonte. A informação é poder e liberdade de um povo, né, Felipe? Claro, claro, a informação Lá, é essencial e um essencial. debate é essencial. Eu, igual eu disse, eu posso não concordar que a pessoa fale, mas pô, pode falar aí a asneira que você quiser. A não ser que cometa um crime, aí vai ser punido. Mas igual a gente estava falando aqui, que a gente já fez, tá um gancho com outro assunto, que tem que estar tipificado.
Existem crimes de injúria, calúnia, difamação, vários tipos de crime, de ameaça, que Já existe. já existe, então tipifica lá, tipifica lá. Felipe, em relação à Ancine, vocês conseguiram andar com alguma coisa lá? Eu tenho algumas pessoas que. Lá era o reduto dos petistas, né? Vocês conseguiram? Vários, não, olha, eu tenho que dar o braço a torcer. Quando eu cheguei, eu pensei que ia ser pior do que eu imaginei, tá? Mas não é só Ancine, não. Tem a Funarte, tem o IFAM, tem vários. Cara, do mesmo jeito que numa casa tem, aqui no meu prédio tem, eu, na rua, quando eu vou panfletar, tem. Teto pesado ali, hein? É Teto que pesado. lá. É você, o Mário Porciúncula e o Hélio. Ah, a gente era da treta, né? A gente gostava lá, por isso que quando perguntavam, pô, mas tem dois militares como secretário, né? O André Porciúncula e o Carmona. Aí o Mário se brincava, porque lá é caso de polícia, irmão. Lá é caso de. É que a gente está em guerra. Então por isso que precisava, né? Mas Mas você brincando, né? sabe, realmente as pessoas falaram militar ali e tal, mas quando eu tive lá em Brasília com vocês, assim, uma coisa é inegável, vocês são extremamente competentes no que fazem. Ah, obrigado. A gente tinha que fazer Eu lembro assim que o Porciúncula começou a falar tudo o que estava acontecendo, o levantamento que vocês estavam fazendo de tudo que de estava 13 errado. bi, né? Tinha Isso. 13 bilhões lá na Lei Rouanet, que também foi um outro grande desafio, né? Eu tive bem a par disso, do mesmo jeito que o André participou também da MP da Liberdade de Expressão. Também eu participei porque eu fui secretário especial de Cultura em 3 oportunidades, né? Substituí o Mário Frias em 3 oportunidades. E então a gente acabava ficando esperto com o que estava acontecendo em outras secretarias. Mas com relação ao aparelhamento, eu posso falar para você que eu me surpreendi positivamente. É porque existem pessoas, não a maioria, mas tem pessoas que são inocentes. E eles viam a roubalheira que tinha na Secretaria Especial de Cultura. E quando chega o Mário Frias com a coragem dele, chegou o André Porciúncula com o conhecimento dele, chegou o Hélio Ferraz como secretário adjunto, pô, o Felipe Pedric também, né, já é bem conhecido aí da nossa galera, com força de vontade e coragem para fazer a mudança, respaldado pelo Mário Frias, falando, vai lá, meu irmão, vai lá, entra pra guerra, pô, aquela motivação, os servidores compraram nossa guerra, sabia? Tivemos pouquíssimo caso de interferência, de tentativa de derrubar sistema, de demora para poder andar. É porque o sistema, é o próprio sistema burocrático que o Brasil tem, acabava engessando um pouco, mas na porrada ia. Na porrada ia. Aqui está perguntando, que tá assistindo a gente, o que você acha da Lei Rouanet? Olha, a Júri, o que eu acho da Lei Rouanet? A Lei Rouanet, o bem jurídico tutelado da Lei Rouanet é para incentivar a cultura local, né? Eu posso até concordar no papel da Lei Rouanet. O papel, a gente pode até fazer um debate sobre isso. Porque você concorda comigo que a cultura é do povo, não é do Estado? A cultura é do povo, ponto. Não sou eu que vou falar para o gaúcho parar de usar bombacha e vai começar Manauara a usar bombacha, ou o mineiro vai parar de fabricar o pão de queijo, agora vai ser lá no Acre. Não, a cultura é da população. Então, a Lei Rouanet é assim, população, se organizem entre vocês e peçam uma autorização, né, porque é um dinheiro público, para eu poder ajudar vocês ao Bumba Meu Boi, a fazer, né, os bonecos de Olinda. Tipo, você fala assim, pô, é legal porque a cultura é do povo. Só que começou a desandar lá coincidentemente, no começo de um governo aí, que começou a beneficiar apenas artistas da bolha. Aí começou a centralizar o recurso. 80% de tudo que foi pago na Lei Rouanet ia para 10% dos proponentes. Então, eu não, eu critico muito o que foi usado da Lei Rouanet, a forma que foi usada, e não em si o papel. É porque eu acredito que o papel aceita tudo, né? Nós temos uma lei que fala que é proibido matar, as pessoas matam. Tem uma... No caso agora, você como possível deputado estadual, nós tivemos o caso Se da Deus lei, te ouça. a Lei Aldir Blanc,
que foi promulgada, né? Ó, Os foi recursos agora serão repassados direto para as prefeituras, então agora você vai ter que fiscalizar. é horrível isso, por quê? Eu queria que eu Lembra que eu... explicasse isso para as pessoas Tá, claro, claro. entenderem. Tá, a Lei Aldir Blanc é um fomento que o governo federal vai distribuir para estados e municípios para eles fazerem editais convocando a população para poder fazer, e esse que é o problema. Quem escolhe o que vai ser fomentado ou não? O prefeito. Então você tira a opção da população, então geralmente é feito pelos amigos do rei. Tá? Isso aí a gente viu com o Aldir Blanc 1, a gente vai ver com a Lei Paulo Gustavo, quando a MP do presidente que fez para poder dar uma travadinha na Paulo Gustavo foi feita, a gente vai ver na Aldir Blanc 2, os amigos do rei. Aqui na cidade de São Paulo, a prefeitura falou, não, eu não vou escolher os projetos, eu vou montar uma comissão. Olha só, aí você fala, pô, uma comissão, que legal, né? Uma comissão julgadora para ver qual é o melhor projeto. Aí ele foi e dispensa de licitação, contratou uma cooperativa de artistas. Só os cooperados receberam, amigo. Só os cooperados dessa cooperativa. Tantos outros ficaram de fora. E Nil Marques, pô, se você quiser, tem o Nil Marques que fez uma denúncia muito legal para mim, me relatou bem sobre isso. E quando a gente centraliza a decisão do que é cultura para uma pessoa, que no caso é o prefeito, acontece o que acontece. Por isso que a minha luta, né, é sempre o meu slogan, né? A Eu ia nossa liberdade é inegociável. perguntar qual a sua bandeira como deputado, como candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo. A liberdade é inegociável. O Estado ele tem que ser o uso e costume da população, e não é o Estado que fala o que a população tem que fazer. Se 80%, 82% da nossa população é cristã, a gente não vai nem querer debater sobre o assassinato do bebê no ventre da mãe, porque a maioria da população concorda. Se 67 milhões de pessoas foram às urnas falando assim, eu quero o meu direito, caso assim eu entenda em determinada situação, me armar, aí vem um presidente fascista, porque é top-down, isso sim é fascismo, falando, não, população, vocês não sabem o que querem, eu vou definir por vocês. Vou lá, Estatuto do Desarmamento. Então, como nós sabemos que o Estado é uso e costume da população, essa pirâmide está invertida. Somos nós que temos que falar, Estado, ó, aqui no interior de São Paulo, cheira, respira rodeio. Então, pô, eu vou fomentar que ali o Rouanet o rodeio. Não, mas o rodeio é proibido. Cara, não, Estado, não é você que vai falar o que é ou Rodeio não é proibido. cultura. É cultura. Vaquejada é cultura. Ai, não, mas eu não concordo. E o que muda um Estado são é a consciência da população. O conservador, ele conserva a vontade da maioria. Foi um conservador que fez a abolição da escravatura nos Estados Unidos, foi um conservador que fez a abolição da escravatura no Brasil. Então, o conservador, ele conserva a vontade popular. E não, não, retrógrado. Tem nada a ver com isso. Não é a volta do passado. Não, são valores. E o conservador, quando está na administração pública, né, seja no poder legislativo ou executivo, ele tem que prezar pela vontade da população. A lei é isso. A lei, ela olha, corrigir injustiças, e na minha visão, o papel do Estado é garantir a liberdade. Tem um grande autor que eu sempre cito, chamado Edmund Burke, que ele fala da mão invisível. Você dá liberdade para a população, vai dando. Cara, as coisas vão se adaptando. As coisas vão se adaptando. É uma Principalmente engrenagem. na economia, né, Felipe? Pô, principalmente na economia, não é nada artificial. O poder da caneta não funciona, Rose. Não funciona. Eu dou vários exemplos para você que caneta não funciona. E quanto maior o Estado produz alguma coisa? Vende um produto? Não. Então você concorda comigo que quanto maior o Estado, mais ele tem que taxar para poder se autossustentar. E tem um artigo 37 da Constituição, tem os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade é o que não é proibido é permitido. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente pode sair todo dia com o nosso carro? Não, porque tem uma lei que proíbe, instituindo o rodízio. Eu posso sair xingando os outros? Não, porque tem uma lei que me proíbe. Então, o que não é proibido
Voltei. O que não é proibido é permitido, certo? Então, você concorda que quanto mais coisas proibidas, maior tem que ser o Estado para poder fiscalizar que ele acabou de criar? Sim. Felipe, você já esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo como assessor parlamentar do Gil Diniz. Como você Isso. vê a casa hoje? A Lespe deixa a desejar? O que você Pô, pretende? a Lespe, ela é durante muito tempo, foi durante muito tempo, continua sendo, né? Tem umas resistências, o próprio deputado Gil Diniz, cara, tem que tirar o chapéu com ele, um deputado excepcional. É, sempre foi o puxadinho do Palácio Bandeirantes, tá? Palácio Bandeirantes é o Poder Executivo, né? Onde fica, e a Assembleia Legislativa. Na minha visão, sinceramente, a maior função de uma Assembleia Legislativa, do Legislativo em geral, é fiscalizar o Executivo. Então, quando nós temos uma Assembleia conivente, omissa com o Executivo, passa todos os absurdos. Passa mudança de alíquota de ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, no meio de uma pandemia. A gente vê retirada de aposentadoria de pessoas que já tinham e não tinha direito adquirido, teve que voltar a trabalhar ou perdeu a sua aposentadoria. A gente vê situações de pedaladas monstruosas feitas pelo PSDB, eu nem falo Dória, né? Porque eles estão tentando desvincular a imagem do Dória do Rodrigo Garcia, que agora a É, propaganda dele é só: meu nome é hoje Rodrigo. Não, você é Rodrigo Garcia, irmão. hoje chegou para mim um meme de uma musiquinha, depois eu te mando falar. Dele, Rodrigo, do Dória dançando? Rodrigo. Que aumentou o imposto e tal, eu vi esse. O Eduardo acho que postou. E o legislativo, ele tem que fiscalizar o executivo. Licitações absurdas. Eu, quando estava com o deputado Gil Diniz, óbvio, com o aval dele, eu e outro advogado também chamado Bruno Jesus, que hoje está na Secult, está num cargo de direção, diretor de diversidade cultural, se não me engano. Eu trabalhei com ele na Assembleia Legislativa, nós fizemos o impeachment do Dória, tinha 283 páginas, tinha coisa pra caramba, desde helicóptero no meio da pandemia, tirando do resgate para uso pessoal, tinha pedalada da LDA, né, LDO, né, Lei de Diretriz Orçamentária, e da LOA, Lei Orçamentária Anual, tinham diversos, só Nossa, que eles ajudaram. não, eles deitaram e rolaram. E quando o presidente da Assembleia Legislativa é do PSDB, você acha que ele vai virar, analisar aqui e falar: verdade, deixa eu impeachment o Dória, que é do meu partido? Para, né? Para. Felipe, como você vê as privatizações e você, como deputado estadual pelo Estado de São Paulo, seria a favor da privatização da Sabesp? Toda privatização é válida. Óbvio. Rose, você sabe por que, que a baleia está em extinção e a vaquinha não? Hum. Porque a vaca tem dono, a baleia não tem. Então, sempre quando alguém tem dono, já viu a corrupção dentro de uma própria empresa? São casos pontuais muito difíceis. Você vê, por exemplo, dentro do Uber, corrupção, não, mas para taxista, para IPEM, né? Porque tem E órgãos de controle. Tem incha, impactos. Incha. Isso. Por isso que eu concordo com o livre mercado, parceria público-privada, né? A minha especialização, eu sou meio suspeito, porque a minha especialização pela FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, é em licitação e contratos administrativos. Então, a gente brinca carinhosamente que é a lei do capeta, né, 8666, ela é muito importante. Você vê PPPs rolando solto, você vê, poxa, tenta descer, pega uma estrada aqui em São Paulo e pega uma estrada em Minas Gerais, você vai ver qual é a diferença. É, e tem várias situações. Quem é da minha época, né? Você é mais nova que eu, Rose, então não sei se você vai Ah, lembrar, que existia a Telesp antes. Quanto custava um beleza. telefone Nossa, fixo? Quanto era rolado em testamento nossa. para a É geração Y aí que está assistindo, em dinheiro de hoje, era verdade. 25 mil reais. Não era um aparelhinho, não. Era só para ter um número de telefone. Aí veio privatização, parcerias, concessões
Ah, Vivo tá ruim? Vou para Claro. A Claro tá ruim? Vou para Oi. A Oi tá ruim? E você compra um time por R$ 10, ou quanto não é de graça. Você pega vários serviços que só melhoraram quando foi aberto o mercado. Nossa, verdade, viu? Que bom que você tem esse posicionamento, tem essas propostas. É, E, bastante. e o que você Liberdade. Tudo isso é e liberdade. Liberdade de escolha. É a teve, população que faz o sete- Estado, Rose. teve aqui em São Paulo, né, no 7 de setembro. Dava, discursei em 2 caminhões. Pô, é difícil falar aí. Eu fui professor, né? Aí no resumindo, falou, eu fui professor de Direito de Processo Constitucional, né? Numa rede de ensino chamada LFG, cursinho preparatório para concurso público. E, pô, tinha o dia D, que é um dia antes da prova, né? A gente fazia um resumão, né? Então, uma, durante todo esse tempo, eu dei algumas aulas para mais de 800 pessoas. Mas, Rose, nada se compara a subir num trio elétrico, pega o microfone, 7 de setembro, assim, ó, aquela energia impactando assim ó, no peito, É isso que é impressionante, que eles tentam omitir, mas minimizar, né? esse espírito de liberdade, ele foi para as ruas. Ele é um reflexo dos que ficaram em casa também. Nem todos foram, mas ele é um grande reflexo do que acontece no Brasil, desse Sim. clamor por liberdade. É tudo sobre liberdade. Foi lindo, Foi foi lindo. lindo de ver família, criança, tinha tudo, todo tipo de gente lá, idoso. Nossa, foi maravilhoso. Branco, negro, japonês. Foi a cara do Brasil. Foi a cara do Brasil. Pessoas alegres, sem violência, dando risadas, se divertindo. Foi muito legal, Rose. Foi muito legal. Eu estava no caminhão, eu discursei no Avança Brasil. Você estava no Avança. Eu estava na van. Não, eu fui primeiro naquele primeiro que estava o Tarcísio, aí o Tarcísio chegou, eu fiquei um tempinho, depois eu fui rodar. Eu gosto da população, eu gosto de sentir, assim. Eu gosto de sentir. Mas é É, linda a manifestação, você não vê violência, você não vê muita nada, não vê criança. nada, vê nada. É mó legal, muito legal, muito legal. Muito bom. Nosso tempo está chegando ao fim, Felipe. Foi Ah, ótimo ouvir ficou você. tanto assunto ainda, mas tudo bem, a gente Tanta volta, sua marca mais coisa vezes. para falar, mas acho que serve assim para as pessoas conhecerem um pouco. Eu fico muito feliz, assim, entrevistando as pessoas e vendo esse ano os candidatos, que eu acho que são pessoas bem mais preparadas que. Acho que na última eleição tinha muito lacrador, hein, Felipe? Tem muito Tinha, lacrador aí do caminho. mas ainda vai ter, viu, Rose? Eu nunca. A gente se conhece, né, lá de Brasília, né? Eu acho que você já foi algumas vezes lá para Brasília, lá na secretaria, até a gente encontrou lá no gabinete. E você pode ver, a época, eu não tinha essa exposição, né? Eu não tinha isso de fazer live, de falar tal. O meu trabalho era assim, pô, tô em Brasília, eu tenho que trabalhar, não vou, Mas né? Não sou dos holofotes. é. Mas está fazendo falta agora, porque, por exemplo, o que a gente está falando aqui, você me conhece, você confia em mim, você sabe do que eu estou falando, mas nem para todo mundo vai chegar. Então, eu estou otimista, eu acho que dá. Estou tentando correr atrás, né, do prejuízo, de um tempo que eu não fiquei à mostra, mas eu preciso que as pessoas me conheçam. Por isso que eu gostaria de agradecer muito você por ter me dado espaço, 30 minutinhos do seu tempo para poder eu falar um pouco da minha visão, o que eu acredito e o que eu vou lutar. Eu que agradeço, acho super importante pessoas competentes como você, como o Mário, estarem expondo o trabalho de vocês, expondo que vocês são candidatos, agora você é candidato do PL a deputado estadual pelo estado de São Paulo. Gostaria que você fizesse suas considerações finais aos eleitores do estado de São Paulo e deixasse o seu número também. Claro. Galera, obrigado pela confiança, obrigado por ter assistido, né? Esse vídeo vai ficar gravado depois. Compartilhe para os seus amigos se você gostou da minha ideia, gostou do meu jeito, né? Eu não tenho jeito muito de politicão, eu falo mais a verdade, às vezes posso trabalhar ou não. Só sei que esse sou eu, sou pai de família, tenho 3 filhas, sou casado, muito bem casado, quero fazer mudança, não estou na política por dinheiro, vai por mim. Não estou na política por dinheiro, política é vocação. Então, obrigado a todos. Meu número é 22008, né? Minha principal dobrada é o Mário Frias, que é 2208. Então, meu número é 22008.
E se quem quiser me conhecer um pouco melhor das minhas propostas, me siga nas redes, entre no meu site, felipecarmona.com.br, que lá eu exponho mais algumas coisas sobre segurança pública, minha visão, enfim, e tantos outros. Se você confiou e gostou do jeito que eu falei, das coisas que eu falei, vote em mim. Pronto. Eu não sou bom nisso, viu, Rose? Você já percebeu, né? Mas você é muito competente, viu? Só para pedir voto é difícil, Isso eu não sei consigo fazer porque... propaganda de mim mesmo. Eu faço propaganda de todo mundo, das minhas filhas, todo mundo, de você, mas, cara, de mim mesmo, eu fico assistindo propaganda eleitoral e falo, cara, eu Mas não a maior consigo ser propaganda assim. do candidato é o que ele fez, Felipe. Isso é verdade. Isso você deixou bem claro aqui. Muito obrigada, viu? Boa Obrigado. sorte para você e bom trabalho. Obrigado, Rose. Beijo. Beijo. Mais. Até. Pessoal, lembrando que segunda-feira nós teremos aqui para conversar o Ricardo Salles, tá bom? Eu vejo vocês. Beijo, até mais.